Deus, ele não se esqueceu de você, ele te escondeu. Você sabe por que que antes de Deus ele exaltar uma pessoa, primeiro prepara? Porque se você não está preparado para o próximo nível que Deus te levantar, talvez você vai sucumbir, vai cair, vai desmoronar. Mas quando você tem estrutura para suportar, é totalmente diferente. Você suporta, você sabe administrar, sem se desviar, sem cair. Então Deus, ele primeiro, antes de levantar uma grande estrutura, assim como um prédio, sabe? Quanto maior o prédio, maior são os fundamentos. Então os fundamentos são importantes. Se na sua vida você tem enfrentado lutas, grandes lutas e adversidades, as tuas lutas já estão revelando um pouco do que Deus ele vai te entregar. Tem pessoas que você pode observar que sempre passam situações muito mais adversas, muito mais difíceis. E tem pessoas que talvez foram tão perseguidas desde a infância, sabe? Parece que tudo dá certo para todo mundo, menos para essa pessoa. E essa pessoa está sendo fiel. Por que será que dá tudo errado muitas das vezes na vida dessa pessoa? É porque Deus está lapidando essa pessoa no oculto. Deus, ele sempre, quando começa uma grande obra na vida de uma pessoa, primeiramente Deus esconde essa pessoa, guarda essa pessoa, protege, para no tempo certo levantar. Deus coloca estrutura, Deus coloca uma casca em você, para quando ele te levantar você esteja de fato preparado e não venha decepcioná-lo. Então é necessário a preparação, é necessária a preparação. E não significa que Deus ele se esqueceu de você. Ei, não compare a sua vida com a vida de outras pessoas. Às vezes essa comparação de, um irmão está vencendo, o outro... E a minha vez, que hora que a minha vez vai chegar? Quando você começa a se comparar com outras pessoas, você deixa de olhar para o propósito que Deus preparou para você e começa a ficar desanimado, começa a murmurar, começa a duvidar. E não é assim que você vai chegar. Não. Você tem valor. Se Deus ele te escondeu e está te preparando, está te moldando em cada luta, em cada adversidade, comece a agradecer e comece a aprender com essas lutas que Deus está enviando. Aprenda com elas, porque você vai sair dessas lutas mais forte do que quando você entrou. Você vai vencendo, rompendo, e vai chegar um momento na sua vida em que você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar em Deus. Você vai entender que Deus ele é fiel nas suas promessas. Tenta imaginar um diamante. O diamante ele é lapidado numa rua, mostrando para todo mundo? Não. O diamante ele é lapidado no oculto. Olha que interessante. É por isso que talvez pessoas se afastam de você. Muitas das vezes não é por causa das pessoas, não é elas em si, mas você já parou para pensar que talvez não seria o próprio Deus? Às vezes a gente tem essa percepção, tudo está de acordo com a nossa percepção. Como que a gente vê? Às vezes você tem uma percepção do seguinte, que as pessoas é que estão se afastando. Sabe como que Deus vê? Ele te afastando das pessoas, Ele te escondendo das pessoas. Porque aquilo que Deus ele quer te entregar não é para as multidões, é no oculto para você, é no individual. Então Ele está te preparando. Tem um versículo muito interessante aqui. Isaías 49:2 diz assim, e fez-me uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Deus esconde as flechas até o momento certo de lançar. Você é uma flecha para Deus. Vai chegar o momento que Ele vai te lançar. Tá? Então Samuel ungiu Davi no meio de seus irmãos. E desde aquele dia, Samuel 16:13, 1 Samuel 16:13. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi foi ungido a rei, mas voltou para o campo, cuidar das ovelhas. Olha só. Exaltação adiada, treinamento iniciado. Ele recebeu a unção de rei, mas voltou às suas atividades normais. Sabe quando você recebe uma palavra da parte de Deus, de que Deus ele vai te levantar, vai te dar vitória, enfim, você sente que Deus ele falou muito forte com você naquela palavra e parece que aquilo te enche de tanta esperança, de tanta fé e parece que vai acontecer amanhã. Ou seja, a tua fé é tão fortalecida, você se enche tanto, mas no outro dia tudo continua do mesmo jeito. Os problemas, as lutas continuam do mesmo jeito. Aconteceu isso com Davi também. Só que tem um detalhe, quando Deus ele libera uma palavra sobre a tua vida, não se preocupe com as circunstâncias, porque a palavra de Deus define quem você é e aonde você vai chegar. Não é as circunstâncias em si, tá?
Então, Davi entendeu isso. Mesmo ele recebendo essa unção, ele sabia que ele foi chamado para algo grande. Ou seja, agora ele vai ter um comportamento diferente. Porque antes ele só era um pastorzinho de ovelha ali que trabalhava, né? Enfim. Mas agora ele tem certeza de que Deus chamou ele não para cuidar de ovelhas, mas para cuidar de um povo. Agora ele está trabalhando de forma totalmente diferente. Porque quando você recebe uma palavra de Deus, uma unção de Deus, isso te dá mais força para enfrentar as adversidades do dia a dia. Então que a palavra de Deus, que essa palavra através desse vídeo possa te fortalecer. Você tem valor para Deus, é por isso que Deus ele te escondeu, está te preparando, está te lapidando para te levantar no momento certo. Tá? Existe um tempo certo de preparação. Aprenda com as lutas e com as adversidades que aparecem no seu caminho. Tá? Não temas, não tenha medo, creia e confie, porque quem anda com você é maior do que o seu deserto. Quem anda com você é maior do que a sua luta. Tá? Não desanima. Deus é contigo. Deus ele está te preparando. Portas vão se abrir na sua vida, mas para isso você precisa ter estrutura. Não adianta nada você começar a edificar uma casa, mas o alicerce é fraco. Do que vale? Logo vai cair. Por isso que você precisa edificar uma casa sobre a rocha, ou seja, o firmamento da sustentação. As lutas que você está enfrentando e vencendo, confundindo o inimigo, dando glória a Deus, sabe? Crendo e declarando palavras de fé, profetizando. Você está edificando a sua vida sobre a rocha, ou seja, sobre a palavra. O que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Quando outros desafios aparecerem, não vão te derrubar. Então você está sendo preparado para algo muito maior. Essas lutas só estão te fortalecendo. Você vai sair dessas lutas mais forte, mais preparado, mais determinado. Talvez você pense que essas lutas só estão enfraquecendo você, mas não. Está te fortalecendo. Olha onde você chegou. Comece a agradecer e entenda que Deus tem algo muito grande para você. Você tem valor para Deus. Aceite Deus ele te moldar, assim como um vaso na mão do olheiro. Se permita ser moldado. Logo você vai entender que não envolve somente você, mas envolve também as pessoas que você ama. Porque quando a bênção vem na vida de uma pessoa, não é somente ela, não atinge somente ela, mas atinge as pessoas que estão à sua volta. Então não desista, tá? Não desanima, tenha fé e creia que Deus é contigo, que Deus está te lapidando. Você tem valor, tá bom? Então declare palavras de fé, tenha fé. Entenda que você recebeu uma unção. Não foi para você desanimar, foi para você vencer e romper, tá bom? Se você gostou dessa palavra, deixa aqui seu comentário, se inscreve você que não é inscrito, deixa o seu like, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece. Se você quiser adquirir o e-book meu, Deixando de Ser Limitado, que eu falo sobre inteligência emocional e espiritual, tá aí, link na descrição, tá bom? Deus abençoe sua vida. Deus é contigo, viu?